Boa tarde a todos, desejo que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade agora à leitura do livro Voltei, ditado pelo Espírito Irmão Jacob e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós vamos ver hoje o capítulo 3, cujo título é Em Pleno Transe. O autor deste livro, através da psicografia, relata os diferentes momentos antes, durante e depois do seu próprio desencarne. No capítulo anterior, fora aconselhado a ficar em repouso, pois estava doente e precisava de repouso. Não era o que queria, mas, pela insistência do médico, buscou o repouso e isto lhe dava tempo para fazer reflexões, lembrar-se de fatos da vida. Durante o sono, via-se em outra paisagem, em outro clima, encontrando pessoas desconhecidas e conhecidas, e foi avisado delicadamente que estava para desencarnar. Em outras ocasiões, acordado, recordava-se de fatos vivenciados nesta encarnação, momentos tristes e outros alegres. As vivências mentais eram intensas, mas sente-se esgotado para conversar com as pessoas. E nesse terceiro capítulo, o autor do livro presta atenção aos preparos do seu desencarne. Relata detalhes destes momentos finais, detalhes estes que apresentam ocorrências semelhantes aos desencarnes das outras pessoas também. Então, vamos dar início ao terceiro capítulo deste livro, né? Como já disse, cujo título é Em Pleno Transe, ou seja, ele estará sendo desligado do corpo físico com o auxílio de sua filha, que já estava desencarnada, e juntamente com outros espíritos o auxiliariam. Eles trabalhavam o desligamento do corpo físico do corpo perispiritual. Em outras palavras, estavam desligando o seu perispírito do corpo físico. Agora, iniciando a leitura. Amparado a Marta, intentei proclamar o júbilo que me dominava, fazendo-me ouvido em alta voz. Todavia, os membros jaziam inteiriçados, ou seja, enrijecidos, e os órgãos da fala em descontrole. Não tinha perfeito conhecimento da posição em que os familiares se moviam. Meus olhos demoravam-se perturbados. Sensações de esmagamento percorria-me todo. No entanto, que pedir além daquela infinita aventura que o devotamento filial me proporcionava? Tentei alinhar ideias a fim de agradecer a intervenção da filha querida, contudo, não consegui. Percebendo minhas dificuldades, Marta afagou-me a fronte e falou meiga. Os nossos benfeitores desatam os últimos elos. Enquanto isto, façamos nossa oração. E a oração é o Salmo 23, né? Não me seria possível, naqueles minutos, enfileirar pensamentos e muito menos enunciar qualquer frase. Tinha a respiração opressa, como nos derradeiros dias de luta no corpo físico. Com alegria, no entanto, vi a filha elevar-se no alto, repetindo em voz pausada e comovedora as expressões do Salmo 23, ampliando-lhe o sentido. Então, abre aspas para essa leitura. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-nos faz em refúgios de esperança, guia-nos suavemente às águas do repouso, refrigera-nos a alma, conduz-nos pelas veredas da justiça, na qual confiamos por amor ao seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque ele está conosco. A sua vontade e a sua vigilância nos consolam. Prepara-nos mesa farta de bênçãos, ainda mesmo na presença dos inimigos que trazemos dentro de nós. Unge-nos a cabeça de bom ânimo e o nosso coração transborda de júbilo. Certamente que a bondade e a compaixão do Senhor
nos seguirão em todos os dias da vida e habitaremos na sua casa divina por longo tempo. Assim seja. À medida que sua voz pronunciava o texto antigo, multiplicando-se as lágrimas abundantes e espontâneas, dores cruéis me assaltavam a região torácica. Vim saber mais tarde que aqueles sofrimentos provinham da extração de resíduos fluídicos que ainda me enlaçavam à zona do coração. Então, existem, né, ligamentos entre o perispírito e o corpo, e no decorrer da desencarnação vão ocorrendo desligamentos, né? Vamos ver outro item. Recebendo socorro. Finda a prece, que ouvi sob indizível angústia, percebendo a manifesta intenção da filha que assim procedia, buscando isolar-me o pensamento da intervenção a que me achava submetido, notei que as dores se faziam menos rudes. Ela permaneceu amorosamente inclinada para mim por mais de uma hora em silêncio. Temia falar, provocando fenômenos desagradáveis, e, ao que me pareceu, Marta me partilhava os receios. Um momento chegou, entretanto, no qual a respiração se fez equilibrada e verifiquei que o coração me batia uniforme e regular no peito. Através do olhar, supliquei à filha, sem palavras, reforçasse o socorro que minha situação estava exigindo. Via-a movimentar cuidadosamente o braço direito e em seguida passar a destra repetidamente sobre a minha cabeça exausta. Reparei que me aplicava forças espirituais que eu ainda não podia compreender. Mais alguns minutos decorridos e percebi que o poder de orar me felicitava de novo. Encadeava os pensamentos sem maiores dificuldades. E na convicção de que poderia tentar a prece com êxito, improvisei sincera súplica. O trabalho foi bem sucedido. A harmonia geral começou a refazer-me, apesar da fraqueza extrema que me possuía. Notei que, de Marta para mim, vinham fagulhas minúsculas de luz em porção imensa, a envolverem-me todo, ao passo que me via agora cercado de atmosfera fracamente iluminada em tom de laranja. A respiração processava-se normalmente. A carência de ar desaparecera. Meus pulmões revelavam-se robustecidos, como por encanto, e tanto bem me faziam as inalações prolongadas de oxigênio que tive a impressão de aurir alimento invisível no ar leve e puro. Restabelecendo-se-me a força orgânica, fortificava-se a potência visual. A claridade alaranjada que me revestia casava-se à luz comum. A melhor experimentada, porém, não ia a ponto de restaurar-me a disposição de falar. O abatimento era ainda insuperável. Assombrado, vi-me em duplicata, ou seja, ele se via em duplicata porque havia desligamento do corpo astral do corpo físico. O corpo astral é o que podemos chamar de perispírito, que é chamado de perispírito. Continuando a leitura, eu, que tanta vez exortara, ou seja, convencia, os desencarnados a contemplarem os despojos de que já se haviam desvencilhado, fixei meu corpo a enrijecer-se num misto de espanto e amargura. Fitei minha filha com suplicante humildade, imitando o gesto da criança medrosa. Encontrava-me prostrado, vencido. Não me assistia qualquer razão de revolta. Contudo, se possível, desejaria afastar-me. A contemplação do corpo imóvel, não obstante aguçar-me o propósito de observar e aprender, era-me aflitiva. O cadáver perturbava-me com as sugestões da morte,
impunha reflexões desagradáveis e amargas. À distância dele, provavelmente a ideia de vida e eternidade prevaleceria dentro de mim. Marta entendeu o que eu não podia dizer, fez-se mais terna e explicou-me. Tenha calma, papai. Os laços não se desfizeram totalmente. Precisamos paciência por mais algumas horas. Então o irmão Jacó via seu corpo imóvel, mas não gostava de vê-lo assim. Apesar de gostar de aprender, não queria ver o corpo, nessa condição. Vamos ao próximo item, cujo título é Em Posição Difícil. Alongando o raio de meu olhar, verifiquei a existência de prateado fio, ligando-me o novo organismo à cabeça imobilizada. O fio citado por ele refere-se ao cordão que liga o perispírito ao corpo. O que ele chama de novo organismo é o perispírito que ele estava vendo neste momento. O perispírito é que dá forma ao corpo, é o corpo astral. Torturante emoção apossou-se de mim. Eu seria o cadáver ou o cadáver seria eu? Por intermédio de que boca pretendia falar? Da que se fechar no corpo ou da que me serviria agora? Através de que ouvidos assinalava as palavras de Marta? Intentando ver pelos olhos mortos, senti-me atirado novamente a espesso nevoeiro. Assustado, soergui-me mentalmente. Aquele aguilhão tênue, a unir-me com os despojos, era bem um fio de forças vivas, jungindo-me à matéria densa, semelhando-se ao cordão umbilical que liga o nasciturno ao seio feminino, fitando então o corpo repousado e inerte, simbolizando o templo materno ao meu ser que ressurgia na espiritualidade. Recordei, certamente inspirado pelos amigos que ali me socorriam, a enormidade dos meus débitos para com a carcaça que me retivera no planeta por extensos e abençoados anos. Devia-lhe a cooperação precioso amontoado de conhecimentos, cujo valor inestimável naquela hora reconhecia. Cabia-me vencer o mal-estar e a repugnância. Então, o espírito é a essência do ser pensante. O perispírito é o envoltório do espírito. E o corpo físico dos encarnados, como nós, tem a forma do perispírito, pois o perispírito é que dá forma ao corpo. O espírito estava se afastando do corpo, que estava perdendo a vida. O perispírito dá a forma ao corpo físico, como eu já disse, e no plano espiritual, os desencarnados se veem e se reconhecem pelo perispírito. Continuando a leitura. Tranquilizei-me, comecei a considerar o corpo mirrado e frio como valioso companheiro do qual me afastaria em definitivo. Enquanto perdurou a nossa entrosagem, beneficiara-me ao contato da luta humana. Junto dele, recolhera bênçãos inextinguíveis. Sem ele, por que processos continuaria o aprendizado? Fixei-o enternecido, mas, aumentando meu interesse pela organização de carne, imóvel, incapaz de separar emoções e selecioná-las, afundei-me nas impressões de angústia. Minhas energias pareciam retransferir-se aceleradamente ao envoltório abandonado. Insuportável constrangimento martirizava-me. Percebi os conflitos da carne desgovernada. A diferença apresentada pelos órgãos impunha-me terrível desagrado. Registrando minhas dificuldades, Marta informou bondosamente. Então a filha diz: lembre-se, paizinho, da necessidade de concentração na prece. Não divague.
Esqueça a experiência que terminou, sustentando a mente em oração. A custo, retornei a mim mesmo e me mantive no recolhimento necessário. Meu objetivo agora era não pensar. Se avançava no futuro, estranhas vertigens me assediavam. Se me demorava analisando o veículo físico, vigoroso e inesperado, inesperado impulso me reconduzia para ele. Que fazer de mim, reduzido a minúsculo ponto sensível entre duas esferas? Aquietei-me e orei. Então, nesse item é demonstrado como se dá um desencarne. O perispírito, que é o corpo espiritual, é desligado do corpo físico que está morrendo aos poucos. No livro Obreiros da Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado por André Luiz, é relatado com detalhes o desencarne. Relatam vários desencarnes e todos recebem espíritos que os auxiliam no desencarne. Vou ler parte do desencarne de Dimas para complementar e esclarecer melhor este fato deste livro que nós estamos lendo, né? Então, vou ler parte do desencarne de Dimas. André Luiz pergunta quais regiões do corpo que há desligamentos, e o orientador responde que há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de liberação da alma. Um deles é o centro vegetativo, ligado ao ventre, com a sede das manifestações fisiológicas. O outro centro é o centro emocional, sediados no tórax, zona dos sentimentos e desejos. E o outro é o centro mental, situado no cérebro, mais importante por excelência. André Luiz ficou calado, mas com uma pergunta na mente. Logo após o desligamento do centro vegetativo, o doente grita e os familiares vão socorrer. E os parentes, vendo que estava sem pulso, chamaram um médico. Ele já estava em coma. O médico chega e Dimas está desencarnado. E por finalizar, Jerônimo, depois de breve descanso, voltou ao cérebro e concentrou toda a sua energia na fossa romboidal, local no cérebro. E assim, algo que quebrou, mas André Luiz não soube dizer o que rompeu, mas se mostrou brilhante, chama violeta dourada, que desligou-se do crânio. Então aqui o espírito desencarnou e quando ele terminou essa desencarnação, ele apareceu uma luz muito intensa, de cor violeta dourada. E depois essa luz violeta se tornou o corpo todo, do cérebro aos pés do desencarne. Então esse corpo desencarnado tinha toda essa iluminação do espírito, né? Que estava ao entorno do corpo todo dele. Dimas desencarnado elevou-se alguns palmos acima de Dimas cadáver, apenas ligado pelo cordão prateado, semelhante a sutil elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. A mãe saiu do corpo, a mãe que foi ajudá-lo, né? A mãe saiu do corpo, se desprendeu do corpo, né? E o recolhe à nova forma e o envolve com túnica de cor branca que trazia consigo. Para os encarnados, diz André Luiz, Dimas está morto inteiramente, mas para os espíritos que o auxiliavam ainda faltava uma operação. Portanto, para estes ainda não estava desencarnado efetivamente. Esta operação é o desligamento do cordão fluídico que liga o corpo ao espírito. Mas teriam de esperar mais um dia, pois o morto ainda não estava preparado para o desenlace mais cedo. E eles deixaram a mãe aos cuidados do filho, e no outro dia iriam desligar o espírito do corpo.
Então, vemos neste texto do livro Brilhos da Vida Eterna alguns complementos sobre o desencarne relatado neste livro que estamos lendo e que se chama Voltei, né? Continuando a leitura. Entre amigos espirituais, rogando a Jesus me auxiliasse a encontrar o melhor caminho, observei que minha capacidade visual se dilatava. Curiosos fenômenos de óptica afetavam minha retina hesitante. Alterava-se-me a noção de perspectiva. A imagem do ambiente parecia penetrar-me. Objetos e luzes permaneciam dentro de mim ou jaziam em derredor. Dentro de semelhante indecisão, divisei duas figuras ladeando a filha dedicada. Centralizei quanto possível o propósito de ver, mais exatamente, e tive o esforço compensado. Ambos os presentes que se destacaram nítidos, que alegria me banhou o ser. Um deles identifiquei, sem obstáculos, o venerável Bezerra de Menezes, e o outro adivinhei o benemérito irmão Andrade. Pelo sorriso de compreensão que me endereçaram, reconheci que os dois haviam notado a surpresa indescritível. Todavia, meu júbilo do primeiro instante foi substituído pela timidez. Enquanto nos debatemos na lida material, quase nunca nos recordamos de que somos seguidos pelo testemunho do plano espiritual. Nos mínimos atos da existência, falamos com referência aos espíritos, com a desenvoltura das crianças que se reportam aos pais a propósito de insignificantes brinquedos. Senti-me repentinamente envergonhado. Quantos sacrifícios exigiram daqueles abnegados amigos? Apesar do natural acanhamento que a presença deles me infligia, tudo fiz para levantar-me de modo a recebê-los com a veneração que mereciam. Tentei, porém, de balde, erguer-me. Percebendo-me a intenção, abeiraram-se de mim, cumprimentaram-me com palavras confortadoras de boas-vindas. Com gentilezas, explicou-me Bezerra que o processo liberatório corria normal, que me não preocupasse com as delongas, porque a existência que eu desfrutara fora dilatada, ou seja, desenvolvida e ativa. Não era possível, disse bondoso, efetuar a separação de organismo espiritual com maior rapidez. Esclareceu também que o ambiente doméstico estava impregnado de certa substância que classificou por fluidos gravitantes, desfavorecendo-me a libertação. Mais tarde vim a perceber que os objetos de nosso uso pessoal emitem radiações que se casam às nossas ondas magnéticas, criando elementos de ligação entre eles e nós, reclamando-se muito desapego de nossa parte, a fim de que não nos prendam ou perturbem. Então, aqui pode-se dizer uma parte, né, que nesse texto, né? Então, seria assim, sobre as vibrações, as radiações, cada um de nós vibramos, irradiamos energias e podemos dizer que magnetizamos objetos nossos, como as joias, os móveis da casa, principalmente quando há o apego a este ou aquele objeto, ou roupa, ou uma joia. Continuando a leitura. Após instruir-me, benévolo, recomendou-me Bezerra esquecesse o retraimento, a timidez em que me refugiara, confiando-me a pensamentos mais elevados, de maneira a colaborar com ele para que me subtraísse ao decúbito dorsal. Pus-me a refletir na infinita bondade de Jesus, enquanto o dedicado amigo me aplicava passes, projetando sobre mim, com as mãos dadivosas, abundantes jatos de luz. Ao término da operação, acentuara-se-me a resistência.
A rigor, não pude levantar-me nem falar. Ambos os benfeitores, porém, seguidos de Marta, que nos observava com visíveis mostras de contentamento, retiram-me do leito, determinando que me amparasse a eles para uma jornada de repouso. É necessário sair de algum modo, acentuou Bezerra em tom grave. Conduzi-lo-emos à praia. As virações marítimas serão portadoras de grande bem ao reajustamento geral. Abracei-me aos devotados obreiros da caridade, com esforço e, não obstante verificar que o derradeiro laço ainda me atava às vísceras em descontrole, afastei-me da zona doméstica, reparando que eu era por eles rapidamente conduzido à beira-mar. Então, o Dr. Bezerra de Menezes propõe levar o irmão Jacob à praia, pois o mar e sua brisa renovam as energias e organizam o corpo e a mente. Os sais minerais da água do mar e as brisas renovam as energias. No livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado por André Luiz, no capítulo 5 é citado que são levados encarnados nas horas de sono para serem auxiliados na saúde física e mental, e também levam desencarnados para esse tratamento. Mas, curiosamente, encontrei uma mensagem também de André Luiz, cujo título é O Magnetismo do Banho. Então, aqui já está essa mensagem, cujo título é O Magnetismo do Banho, ele foge ao comentário do texto, mas estou considerando como um complemento, né, de um outro elemento que nos auxilia, né, que renova nossas energias. Então, aqui o título dessa mensagem é O Magnetismo do Banho. Essa mensagem é psicografada por Chico Xavier. Nesta mensagem temos esclarecimentos sobre o poder da água em nossa vida. O texto é longo, mas tem conteúdo muito significativo. Esta mensagem é sobre a água que utilizamos do nosso dia a dia e o bem que nos faz. Então, nós vamos fugir um pouco do texto do livro, né? Mas acho que vale a pena e nós daremos a continuidade ao texto do livro na próxima semana. Então, vamos à mensagem. O magnetismo do banho, André Luiz e Chico Xavier. O contato da água no corpo provoca um estímulo magnético que percorre todo o organismo, deixando-o calmo e preparando-o para o sono reparador ou para as lutas de cada dia. O banho diário, quando encontra na mente apoio, torna-se um passe. Além das virtudes curativas da água, enxertar-se-ão fluidos magnéticos de acordo com a irradiação da alma. A disciplina dos pensamentos é uma fonte de bem-estar na hora da higiene do instrumento carnal. No instante do banho, é preciso que se entenda a necessidade da alegria, que nosso pensamento sustente o amor até um sentimento de gratidão à água que nos serve de higiene. Visualize, além da água que cai em profusão, como fluidos espirituais banhando todo o nosso ser. O impulso dessa energia destampa em nosso íntimo a lembrança da fé, da esperança, da solidariedade, do contentamento e do trabalho. Por este motivo, banho e passe conjugados são uma magia divina ao alcance de nossas mãos. O chuveiro seria como um médium da água e dele sai o fluido que vivifica o corpo. Poder-se-á vincular o banho ao passe, e ele poderá ser uma transfusão de energias eletromagnéticas, dependendo do modo pelo qual nós pensamos enquanto nos banhamos. Uma mente ordenada na alta disciplina e pela concentração em segundos selecionará em seu derredor grande quantidade de magnetismo espiritual e os adicionará pela vontade
na água que lhe serve de veículo de limpeza física, passando a ser útil na higiene psíquica. Observem que, ao tomar banho, sentimos-nos comovidos a ponto de nos tornarmos cantores. E a alegria divina da esperança nos chega da água, que é portadora dos fluidos espirituais que lhes são ajustados por bênção do amor. O lar é o nosso ninho acolhedor, e nele existem espíritos de grande elevação, cuja dedicação e carinho com a família nos mostrará como Deus é bom. Essa assistência atinge igualmente as coisas materiais, desde a harmonização até o preparo das águas que nos servem. Quantas doenças surgem e desaparecem sem que a própria família se conscientize disso? É a misericórdia do Senhor, pelos emissários de Jesus, operando na dimensão oculta para os homens e encarregados de assistir ao lar. Eles colocam fluidos apropriados nas águas para o banho e nas que bebemos. E quando eles encontram disposições mentais favoráveis, alegram-se pela grande eficiência do trabalho. Nas horas de refeições, é sagrado e conveniente que as conversas sejam agradáveis e positivas. No momento do banho, é preciso que ajudemos com pensamentos nobres e orações para que tenhamos mãos mais eficientes operando em nosso favor. Se quisermos quantidade maior de oxigênio nitrogenado, basta pensamentos firmemente que estamos recebendo esses elementos e a natureza nos dará isto com abundância. É o pedi e obtereis do Cristo. E com o tempo estaremos mestres nesta operação que pode ser considerada uma alquimia. A alegria tem também bases físicas. Um corpo sadio nos proporcionará facilidades para expressar o amor. Quando tomar o seu café pela manhã, tome convicto ou convicta de que está absorvendo juntamente com os materiais a porção de fluidos curativos, de modo a desembaraçar todo o miasma pesado que impede o fluxo da força vital em seu corpo. E sairá da mesa disposto ou disposta para o trabalho, como também para a vida. Despeça-se de sua família com carinho e atenção e deixe que vejam o brilho otimista dos seus olhos, de maneira a alegrar a todos que o amam. Assim, eles lhe transmitirão as emoções que você mesmo despertou neles, e isso lhe fará muito bem. Lembre-se que um copo de água que tome, onde quer que seja, pode ser tomado e sentido como um banho e passe internos. Não se esqueça de bebê-lo com alegria e amor, lembrando com gratidão de quem lhe deu essa água tão necessária, pois se ela vem rica de dons espirituais, aumentará com sua conexão com o poder divino interno. É muito bom estar consciente a cada coisa que nos acontece e estar agradecido ou agradecida, se sentindo abençoado ou abençoada e cheio ou cheia de amor. A consciência, a gratidão e o amor são caminhos paralelos que a felicidade percorre com alegria. E assim terminamos nossas reflexões de hoje e na próxima semana continuaremos a leitura do livro. Que tenhamos uma boa semana.